falávamos aqui então que o gestor ele tem que ter, ele necessita pensar e necessita refletir sobre o diálogo, né? Ele é um meio de ligação. Se a função de direção está relacionada a ver os recursos, as necessidades, o tempo e as relações de trabalho, as formas de trabalho, os conflitos, as relações de poder que existem no trabalho e organizar isso para que os interesses não só institucionais da empresa, mas os interesses ligados aos direitos das pessoas, à socialização de informações, né, ao fortalecimento das camadas populares da classe trabalhadora, é preciso que esse gestor não se feche ao diálogo, é preciso que ele esteja aberto, porque ele é um meio de ligação entre a finalidade e a organização do trabalho. É ele que tem que movimentar a direção em relação a esse trabalho, o norte que esse trabalho vai seguir. Portanto, aí tem um papo interessante para a gente pensar que o gestor ele precisa conversar com os atores sociais, tanto os internos como os externos à sua possibilidade, ao seu conduto de trabalho, né? Um outro ponto é que o gestor, e aí acho que é uma ferida, todo gestor ele precisa resolver problemas, faz parte da função de gestor, da função de direção, solucionar problemas. E isso eu vejo que é uma coisa grande, porque é uma pedra no caminho. Muitas vezes existem muitos gestores que não sabem disso ou não querem saber. E não querem solucionar conflitos, preferem ter medidas subalternas, medidas muitas vezes autoritárias, porque o conflito exige o diálogo, o conflito exige exponenciar os problemas, os conflitos exigem que a gente tenha transparência nas relações, né? Até para mediatizar coletivamente as coisas, né? E não de modo individual. Então, solucionar conflito faz parte da função de direção. É essencial que o gestor saiba que, se não em todos os momentos, em boa parte dos momentos na vida da gestão, ele vai solucionar problemas, ele precisa solucionar problemas, né? E não só o que significa solucionar problemas, viabilizar soluções. E viabilizar soluções aqui não significa arranjar soluções imediatas. Às vezes é preciso, mas significa que ele possa ouvir as pessoas, dialogar com os parceiros, estar atento às sugestões, opiniões que os sujeitos têm, até para propor, né, coletivamente ações, né, ver como o coletivo consegue ou pensa que pode organizar aquele trabalho, né? Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que, ao solucionar, uma das funções é solucionar problemas, ele precisa também controlar os conflitos, mas não controlar no sentido de abafar os conflitos, né? Porque quando a gente abafa um conflito, ele vai estourar, seja um pouquinho agora ou depois, mas ele precisa estimular o entendimento, estimular o diálogo, estimular a comunicação, estimular a reflexão crítica em relação ao ponto que está sendo alvo do conflito, para que a gente possa, de fato, se não superar, ter condições de analisar com maior riqueza, com maior cuidado, o que está sendo posto, né? Então, uma das funções, um dos pontos essenciais da função de direção é exatamente esse: estimular o entendimento, estimular o processo de organizar esses conflitos e não botar panos quentes nos conflitos, mas trabalhar sobre o conflito, observando que conflito é esse, que demandas políticas são essas, como é que coletivamente a gente pode superar esse conflito. Isso também é uma forma de fortalecer o grupo, de fortalecer os sujeitos, fortalecer as relações de trabalho daquela instituição. E um outro ponto importante da função de direção ainda é que o gestor, né, quem está na função de direção, ele tem que ter condições de orientar. Se ele não sabe orientar, ele precisa buscar essas condições, ele precisa buscar essas informações, que seja coletivamente, que seja estudando, que seja experimentando também novas oportunidades de soluções, né? Então, treinar e orientar processos de trabalho, condição de equipe, ações, é essencial e esperado do gestor. Então, isso é uma medida sine qua non, uma medida primária também, né? Gerenciar conflitos, atuar sobre os conflitos, não como forma de harmonização das relações, mas dialogando sobre os conflitos, em torno do conflito até para superá-lo, e, sobretudo, orientações,
né? Possibilitar o treinamento dos sujeitos, não só o treinamento operacional, mas as orientações de modo mais amplo, de como se espera que o trabalho, quais são as prerrogativas, o que você deseja, como é que a gente pode caminhar, né? Lembrando que não é de forma autoritária, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso exatamente agora. Pensando todo esse contexto dessas necessidades que a gente tem de ver recursos, necessidades, controle de tempo, trabalhar com aspectos dialógicos sobre a equipe, enfrentar os conflitos, nunca jogar os conflitos por debaixo do tapete, não vai adiantar nada. A gente precisa tratá-los, a gente precisa compreender que conflitos são esses, né? Até para poder superá-los. Pensando um pouco nisso, nesses aspectos da gestão e que o gestor precisa orientar, né? E a orientação está atrelada a alguns tipos de gestão. Eles apontam aqui 4 tipos de gestão e certamente a gente já se viu em alguma delas ou já viu algum gestor nosso próximo em alguma desses perfis de gestão. Quais são os padrões de gestão? Existe uma gestão com um sistema autoritário e coercitivo, ou seja, esse é bem conhecido por todos nós, né? Aquela frase que eu falei no outro vídeo é muito exemplificadora para esse padrão de gestão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é repetido na nossa história social e nas formas de trabalho, né? Nas formas de gestão do trabalho. O sistema autoritário e coercitivo é aquele que se baseia no uso da autoridade, da repressão, da coerção política, inclusive às vezes vexatória em relação em relação a um trabalhador, a uma pessoa que é considerada como subalterna à chefia, né? É uma direção que está muito atrelada a uma forma autoritária, coercitiva de agir, né? Quantas vezes a gente já não viu um chefe, ou seja na televisão, quando não na realidade, ou enfim, nas nossas experiências, alguém falando para um trabalhador ou para uma equipe, olha, é isso aqui e ponto, cumpra-se, eu estou mandando, né? Esse perfil de gestão é o que a gente chama de autoritário coercitivo. É aquele que, se você não cumpre as finalidades, a direção, a orientação que aquele cara ou que aquela moça te dá, ele vai te chamar para uma repressão, ele vai te reprimir duramente em relação àquilo, ele pouco ouve, ele tem um perfil mais altivo no sentido de autoridade, não é nem altivo, desculpa, no sentido mais autoritário em relação aos processos de trabalho e aos demais trabalhadores, né? Existe muito desse perfil. Um outro perfil, um outro padrão é o autoritário benevolente. Aquele que é autoritário, ele manda, né, em todas as relações de trabalho, mas ele ao mesmo tempo, ele age de forma benevolente. Por exemplo, ele faz trocas com os trabalhadores, ele passa a mão ou ele age com práticas assistencialistas, com trocas de favores entre vários trabalhadores para que na hora que ele precise ele tenha como puxar, né, essas cartas e obrigar os sujeitos a fazerem certas situações ou tomarem certas decisões, ou organizarem o trabalho dessa forma. E não só na gestão de pessoas, eu estou dizendo aqui, mas na forma de condução do trabalho mesmo, né? Esse perfil, ele é autoritário porque ele sempre está relacionado a uma forma de poder sobre o outro e que há uma ideia primeira, uma ideia de gestão isolada, tem que ser impetrada, tem que ser formulada, custe o que custar. Esse custe o que custar, inclusive, utiliza-se de formas benevolentes, assistencialistas, né, para poder mediatizar os seus interesses. Essa também é uma forma muito próxima à nossa realidade social, muito próxima às formas como as políticas públicas estão organizadas, né? Vocês, na realidade de estágio, provavelmente devem ter visto isso. Um outro ponto um outro sistema, um outro padrão é o consultivo. É aquele que consulta, né? Consulta a equipe, consulta os trabalhadores, consulta os usuários, ele se coloca num papel um pouco mais democrático, se movimenta num campo mais democrático, mas ele só escuta. A última palavra é sempre a dele, né? Ele consulta, mas não necessariamente ele acolhe o que as pessoas estão dizendo, o que os sujeitos estão trazendo como ponto positivo para a gestão. Ao contrário, né? Ele pode não, inclusive, escutar e tomar uma atitude completamente diferente. Então,
esse também é comum a gente ver essa prática de gestão, que é o padrão consultivo, um sistema consultivo de gestão. Consulta-se, mas a direção às vezes é totalmente contrária ao que se decidiu, ao que se falou coletivamente. Agora existe um outro sistema, que esse é um sistema um pouco mais democrático ou progressista, digamos assim. É um sistema participativo, que está ancorado na perspectiva democrática e participativa, né? Que considera o conjunto das forças sociais, a opinião dos movimentos, a opinião dos sujeitos, sejam externos ou internos, né? E não só consulta, mas ele acolhe e discute possibilidades de como operacionalizar, de como trazer para o campo da gestão, para o campo da operacionalização do planejamento, as demandas, as sugestões, as oportunidades coletivas. Não encara o coletivo, o outro, como alguém que está o desafiando, ao contrário, alguém que está somando com o meu processo de trabalho. Portanto, esse padrão de gestão, digamos que ele é um pouco mais refinado, né? Ele está muito mais atrelado às nossas discussões aqui, às nossas conexões de trabalho neste ponto, né? Nessa disciplina. E aí eu faço uma questão a vocês, né? Qual desses sistemas devemos seguir ou nos instiga a seguir? Qual desses sistemas que a gente falou, autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo ou participativo, a gente tem interesse, tem mais a ver conosco, tem mais a ver com o nosso estilo, não só com o estilo em relação estético, né? Não é isso, mas com o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, com os nossos valores, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar em gestão social. Bom, e aí eu lembro uma coisa que é importante, que está contida aqui nas reflexões, que liderar é muito mais que dominar. Ser um líder é muito mais do que você mandar as pessoas fazerem algo e elas obedecerem você. Um líder, ele tem que ter a capacidade, tem que ter algumas habilidades, né? Portanto, o gestor social, aquele gestor que a gente está buscando formar, no caso de vocês, ele precisa saber que a gestão é um campo relacional, é um campo de relações econômicas, políticas, sociais, e que, portanto, ele precisa ter algumas habilidades políticas de negociação, ele precisa ter habilidades humanas, ele precisa sim compreender os limites, ele precisa sim compreender situações de limite dos trabalhadores, situações de limites de atendimento, situações de limites dos usuários. Ele precisa sentir também. Gestar não é só administrar, negociar recursos, né, como a gente vê, mas ele precisa também estar atento. Ele precisa saber de que valores ferem a dinâmica ética impregnada ou escolhida pela sua finalidade de gestão. Então, liderar é muito mais que dominar. Significa que o gestor precisa ter um conteúdo, precisa ter uma relação aí forte de habilidades políticas, humanas, de negociação, de diálogo, né? Ele precisa ter coerência ética, política, constância comunicativa, ou seja, constância no diálogo, no trato coletivo, no trato mais próximo dos sujeitos possível, né? Aquilo que eu disse nos outros vídeos, né? A gestão precisa botar a cara no sol, e não só botar a cara no sol, ela precisa botar o pé no chão, né? Precisa sentir como é esse chão, né? E numa sala isolada a gente não consegue sentir isso, né? Isso é uma qualidade importante de um gestor, né? Um outro grande desafio importante, essencial para a gente pensar a gestão, é que é preciso unir técnica e política. Não dá para a gente pensar em gestão social sem pensar técnica e política. Técnica que significa que a gente precisa ter compreensão técnica, como é que a gente faz um projeto, como é que se lida com uma política pública, financiamento da onde vem, como é que compõe o financiamento da política em que eu trabalho, da instituição que eu trabalho, qual é a peça orçamentária dessa política. Isso é essencial, é importantíssimo. Bom, já estou nos 14h28, o outro vai ser bem curtinho, prometo para vocês.